Olá, investidores. Meu nome é João Augusto e hoje eu vou falar sobre uma análise semestral. Eu fazia uma análise inicial no começo do ano de como que poderia estar o BOVA 11 dependendo da taxa de juros, né? Então, nossa taxa de juros futura estava em 15,58% e hoje caiu para 13,11%. Será que teve a valorização que deveria? Será que não? Por que que ocorreu essa percepção tão grande de melhora na nossa economia, né? Porque parece que todas as notícias vêm atrasadas, né? Mas a percepção ali em 1º de janeiro era que a taxa de juros, início de 2030, estaria 15,58%. Hoje está na casa dos 13,11%, então é uma queda brusca. Sim, a Selic aumentou, obviamente, isso faz com que a nossa inflação corrija para a meta, né? Então, parece negativo, claro que inicialmente é negativo para o resultado de algumas empresas, mas no controlando a inflação pode haver aí uma volta de uma queda aí da taxa de juros, que é o que o mercado hoje espera, tá? Hoje o mercado espera isso. Então, vamos lá, não sou eu que estou falando, né? Isso aí são dados aqui do mercado. Então, vamos ver como que estava, como que estão as ações e tudo mais, se o Bova realmente subiu bem. Então, aqui, análise do mercado financeiro, a gente tinha algumas premissas, né, que eu ficava olhando. Aqui seria facilmente expectativa para o final do ano de 2025. Se a nossa taxa de futuro de 2030, eu colocava DI1F30, né, para olhar, estava em 15,58%, BOVA 117,27 deveria valer pelo menos 135 se essas premissas ficassem iguais. Projeção de lucro futuro de 10 a 12%, mas aí um prêmio de risco, né? Então, BOVA aí R$ 139. Hoje, né, dia 1º de janeiro, a gente já está aí com o BOVA acima dos R$ 136, mas claro que devido a uma queda aqui nos juros, deveria estar muito mais alto, né? Mas acabou que tem outras premissas também. Que o comparativo, tá? Vamos colocar. Do indicadores do BOVA 11. O atual aqui, que foi do dia final no semestre, aqui, dia 30 de junho, 135,85 o BOVA, e ele começou o ano em 117,27. Preço sobre lucro, né? Quanto menor, melhor para comprar, óbvio, né? Significa que em 8,94 anos dobraria o valor do BOVA 11. Então, tá 8,94, estava 7,89. Isso aqui é muito importante, tá? Títulos americanos de 10 anos também ajuda quando ele cai, tá 4,23, era 4,54. Por que que ajuda, tá? Isso aqui faz com que as pessoas optem por deixar na renda fixa americana, né? Então a 4,54 é mais atrativo do que a 4,23. 4,23 é um pouquinho menos atrativo. O petróleo Brent aqui, que é bem relevante para Petrobras e outras petrolíferas, ele caiu 66, junto com o dólar, né? Também caiu. O minério de ferro também é relevante, tanto para a Vale como para outras mineradoras. Caiu de US$ 103 para 94 e ainda por cima o dólar caiu. Então, para essas empresas foi muito ruim, né? Perdemos aqui 4, US$ 8 aqui no Brent e aqui também um pouquinho US$ 9. Nada muito relevante, mas junto com isso perdeu em dólar. Então, perdeu bastante, bastante em dólar aqui também, que é negativo para essas empresas. E esse é um dos motivos também de a bolsa não ter subido mais, né? Poderia, se não ocorresse esse fenômeno, a bolsa poderia subir mais. Mas, como ocorreu, ainda, ainda um pouquinho a Selic está alta também, né? Apesar dos juros futuros terem diminuído, afeta um pouco, sim, né? Até ela começar a cair. Quando ela começar a cair e junto com os juros futuros caindo, aí sim pode ter um rally um pouco mais forte. Bem, eu fazia a análise das ações, né, da Petrobras, por exemplo. Ela tinha um peso aqui no início do ano de 12, a PET3, PET4, né, de 12,7%. Hoje é bem menor, deve estar na casa dos 9, 10% devido à queda e o aumento aí da valorização de outras empresas. Mas ela continua legal, né? O lucro trimestral ainda é 35 bilhões de reais. Isso aqui era 32,5, mas isso aqui também teve um ganho aqui extraordinário em questão de dólar, né? Então, um pouquinho afetado, né? O preço do lucro está 8,4, dívida é baixa, dividend yield está excelente, 17,79%, ROI está muito bom.
frente diminuiu. Então, ainda é uma empresa consideravelmente barata, até porque ela caiu bastante. Vamos olhar aqui no Investidor 10. É, então, aqui, ela vem caindo. Nos últimos 12 meses caiu 5,14%, tá? E se a gente colocar um ano, né, 6 meses aqui, caiu praticamente 8%, tá? De 1.000 para 922, quase 8% aqui de queda, né? Então, isso com os dividendos. Então, realmente foi ruim esse ano para a Petrobras, até porque o petróleo caiu, mas ainda assim, pagando os dividendos, tende a recuperar aí o capital, pelo menos quem vender put, assim, não imagino que tenha grande problema. Segundo aqui, era a Vale também, que ela tinha um peso de 10,88%, Vale 3 já caiu, lucro trimestral caiu muito, tá? é, 8, de 8,1 bilhões de reais. Claro que o dólar afetou muito, o minério também, né? Ele era um pouquinho mais alto em outubro, novembro, dezembro, né? Daí ele veio em queda, estava 115 mais ou menos, óbvio que vai cair. Aqui, ó, o preço-lucro último trimestre já foi para 9,56, preço-lucro geral 7,6, dívida tá baixa ainda, considerável que tem ainda que pagar algumas indenizações e tudo mais, mas nada muito relevante. ROI tá bom ainda, mas tudo em queda, tá? Dividend yield, ROI, né? Então, realmente ela deveria cair um pouco, né? Não muito, né? Mas sim, um pouquinho deve cair. Vamos ver se ela realmente caiu, né? Isso eu tô falando do início do ano, tá? Então, 12 meses caiu 12,16%, é considerável, mas início do ano não deve ter caído tanto, não. Caiu 3,8% mais ou menos. Quem tinha 1.000 tem 962. Então, caso dos 3,8, mais ou menos, né? Então, realmente, uma queda muito pequena, né? Quem vendeu uma put aqui ainda provavelmente sofreu aqui, colou aqui, então conseguiu se manter, né? Estava muito baixo. Então, sim, tanto a Petrobras como a Vale, que tinham pesos muito relevantes, junto com outras petrolíferas e mineradoras, realmente puxou o índice para baixo. Mesmo assim, o índice saiu de 117 para 136, né? Uma alta aí de 16%. O índice, no caso, o ETF BOVA 11, que ele é muito parecido também, né? Mas vamos lá. Então, outra empresa aqui seria Tube e Itaúsa 4. Ela segue mais ou menos junto. Opa. Então, realmente, o lucro trimestral aumentou de 10 para 11. Preço sobre o lucro do último tri, olha aqui, ó, piorou. Por quê? Provavelmente porque a cotação de subiu, né? Isso aqui já dá um indício que subiu. ROI, que preço lucro geral também piorou, né? Mas deve ser porque a cotação subiu, dívida não consta, né? Dividend yield tá praticamente igual e o ROI tá excelente, né? 19 foi para 20,7%. É fantástico. Dei um F30 que, nossa, isso aqui vale muito para a precificação dos ativos, tá? Tem outros, a gente pode usar Tesouro, IPCA+, também, que caiu, estava 7,4, 7,5%, foi para 6,8, considerável, uma queda considerável, né? Não tão forte como o DI1 F30, que saiu de 15,58 para 13,11, então provavelmente subiu muito, né? E aconteceu. João, você investiria em investir para longo prazo é complicado, né? Talvez algum tipo de operação, sim, mas nos últimos 12 meses subiu 35%, e nesse ano subiu aqui quase 40%, né? 39,42%. 1.000 para 1.394. Então, sim, subiu bastante, então tem que ter um pouquinho de atenção, mas subiu também por causa desse DI, tá? Então realmente retratou bem, 2 pontos aqui, 2,5 pontos, e só subiu 40%, sendo que ela melhorou o resultado. Poderia ter subido mais, tá? Poderia ter subido uns 50% tranquilamente. Eu- isso aqui muda muito o preço. Eletrobras aqui também, falar rapidamente, né? ROI não melhorou muito, tá? Médio trimestral, tal. Provavelmente subiu também, a gente coloca aqui para ver.
Isso subiu só por causa da questão dos juros futuro, tá? Mesmo a Selic subindo, o que manda é juros futuro. Então, em 12 meses subiu 16%, em 6 meses subiu 17%. Então, ela não melhorou, mas colocando aqui, né? Ela teve essa subida aqui de mais ou menos 17% do início do ano até agora, né? Em 6 meses. Isso aí reflete aí queda de taxa de juros futuro, mesmo com a subida da taxa Selic, que ela tem dívida atrelada ao CDI, né? Mas o que vale aí mais forte é DI futuro. Bradesco, pô, esse subiu muito, nem fala, melhorou o resultado, né? Preço lucro do último TRI também melhorou, tá? Então, saiu do ROI de 8 para 11%. Então, saiu do ROI de 8 para 11%, vai ter um belo resultado. Vamos dar uma olhadinha aqui. 12 meses subiu só 47%. Nossa, tá ruim, né? E em 6 meses subiu 51%, tá? Então, subiu 51%, quase 52% aqui no início do ano, tá? Em semestral. Realmente reflete que é a principal queda da taxa de juros, né, o principal, e melhora no resultado também, tá? Mas essa melhora no resultado é interessante que já ela estava prevista, tá? Já tinha tudo para acontecer. Então subiu muito forte por causa da melhora no ambiente aí de juros futuro. Então não tem tanto por causa da melhora dos resultados, não. O Banco do Brasil já foi um fracasso, né? O lucro trimestral ele diminuiu, acho que está para quase 6 bi, né, se não me engano. Então piorou bastante. Dividend yield está igual, mas já o preço do lucro já foi para 5,81, tá? Vamos ver o ROI aqui como que tá. Vou usar aqui o BBS3. Aqui o ROI, deixa eu dar uma olhadinha. Nossa senhora, o ROI já foi para 11,97%. Então isso afeta muito, tá? Realmente deve ter precificado para baixo. Mesmo com esses juros futuros, tipo, você acertou o time aqui para, teoricamente, da economia para investir, caiu em 12 meses menos 11, e em 6 meses caiu quase 8%, tá? Então, muita coisa para quem acertou o time da economia, né? Se acertou o time, mas a empresa foi muito, muito ruim. Então, por isso que é difícil investir sempre em empresas, né? Eu acho que às vezes é melhor pegar aí uma renda fixa de longo prazo, se está apostando numa melhora econômica. E se realmente piorar, claro que a ação ela protege um pouquinho mais contra a contra o governo, né, do que um título público, mas às vezes é melhor você ter um ETF, sei lá, americano ou global, né, de outros países do mundo, e jogar aí num tesouro IPCA mais longo, se você realmente acredita numa queda da taxa de juros futuro, né, que foi o caso. Eu comprei, né, tudo acima do Tesouro IPCA mais do 7,2, eu comprei bastante. Peguei, acho que a taxa máxima foi 7,35%. Realmente ela tem uma valorização maior, né? Porque você não precisa, pô, você acerta a economia e perde aqui, nossa senhora, é muito ruim mesmo. VEG, tá igual, tá, praticamente. Seu preço de lucro mudou aqui para baixo, deve ser porque ela ROI também está mais ou menos igual, o dividend yield aumentou um pouquinho, talvez ela tenha caído aí esse ano. Provavelmente ela caiu. Vamos dar uma olhada aqui no ano de 2025. 12 meses ela subiu 3%, mas no ano ela, nossa senhora, caiu 18%. Você ia ter 802, tá? Por que isso? Ah, ela é muito afetada ao dólar, obviamente, né? O dólar saiu de 6,17 para 5,45. Ainda se tem o risco da empresa, não sei como ela tá, né? Ah, mas a princípio tá indo muito bem ainda, mas você vai tipo, se proteger em dólar na VEG, só que você tá com risco Brasil ainda. Então, se eu fosse, eu preferia investir num ETF de novamente global ou americano, tá? Ao invés da VEG é muito mais proteção. Não, para mim não faz sentido. Ah, mas a VEG foi muito bem.
mas outras empresas também, os ETFs americanos também foram bem e estavam mais protegidos. Isso aqui foi um acerto muito grande, né? Mas não tanto como uma Nvidia, como uma Apple, como uma Google da vida, né? Então, eu acho que se fosse investir em empresas dolarizadas, eu colocaria o meu dinheiro no exterior mesmo. Não investiria em VEG, não. Uhum. Sabesp, aqui o último, opa, parece que teve um bom resultado. Ela tá, representava 3% do índice, né? ROI melhorou, 24 para 26,6. Dividend yield melhorou. Preço de lucro piorou para quem está comprando agora, mas para quem comprou antes, provavelmente foi por causa de alguma valorização, tá? E aqui de novo, né? Ela bate aqui no DI futuro. Então vamos olhar aqui para ver se realmente funcionou aqui, ó. É VEG, não é Sabesp, né? 12 meses subiu quase 60%, em 6 meses, com esse ó, só 37%. A empresa melhorou e subiu 37,6% em 6 meses, bem mais, né, do que o DI, mas é porque também o juros futuro despencou. Vamos ver como que foi a valorização aqui no ano aqui, deixa eu ver, de mais retorno aqui de quem tinha IPCA, vou pegar o mais de 2065 aqui, que é o pior. Que é o pior no sentido que mais pode valorizar. Então, realmente, quem desde o início não teve uma rentabilidade muito boa, mas no ano, teve uma rentabilidade de 28,88%. Por que que é tão grande? Porque sai de taxas, né? Aqui vamos dar uma olhada. A taxa saiu aqui de 7,5%, taxa de compra 7,34% para uma taxa de venda de 7,03%, tá? Então, esse 0,3 faz toda essa diferença. E ainda assim você ganha com o tempo, no caso você pode, não foi uma queda tão acentuada, tá? Que veio daqui mais ou menos, mas você ganha aqui com o tempo, no caso, os juros, ele tá te pagando ali, se pegou 7% ao ano, mais a inflação, vamos supor que dá 12% bruto, menos que a Selic de 15, mas se cair a taxa, sim, daí tem uma valorização muito maior, como já mostrei no vídeo. 28% achei pouco, tá? Achei que ia dar um pouquinho mais, 28,88%, mas tá. Pelo menos você tá com o tempo a favor, né? 2023 foi bem maior, né? Foi no ano 66,39%. Quem iniciou em 2023, lá na taxa, que pegou uma taxa de comprou uma taxa de 6,44%, né, que deveria estar perdendo, mesmo com esse título super grande, ainda assim, claro que muito tempo, ainda assim está um acumulado de 7,34%, né, que está perdendo muito na taxa. Mas você vê que tende a convergir para pelo menos pagar ali o teu IPCA mais 6,44, né, se voltar. Uma hora volta essa taxa, ou o país dá uma quebrada. Então, se eu fosse, eu colocaria nesses títulos mais longos, ou em ações que podem valorizar 150, 200%, tá? Aí sim compense, eu acho, na minha opinião, né? Hoje, né? Falando hoje. Então é isso, tá? O DI futuro caiu muito de 2030. A taxa não caiu tanto, né? Saiu de 7,3%, taxa do IPCA mais para 6,9%, assim, caiu só um 0,4% a taxa de compra. Não como o DI futuro, né? O DI futuro é, teve uma grande queda. Então, a princípio, tudo indica que a Selic vai continuar em 15% e já na metade do ano vai cair, vai caindo e vai chegar ali na casa dos 13% já em 13,5% no final do ano de 2026, ou até abaixo de 13%. Esse 2030, esse DI futuro de 2030, ele ainda tem uma questão de risco também embutida, tá? Então,
Se as pessoas pensassem, eu acho que é uns 12,5 que vai para 2030, só que eu coloco esse 0,5, 0,6 como um prêmio de risco, né? Por, por emprestar ali, talvez essas taxas, né, no caso. Então, é isso aí, né? Para fazer o hedge. Então, ele tem um risco, então tende a ser um pouquinho menor o juros Selic em 2030 do que esse 13,2, segundo a expectativa do mercado de hoje, tá? De hoje. No, Se fosse de janeiro, estava a expectativa de fechar em 15,5. Provavelmente era uma expectativa de uns 14,5, mas tinha 1% aí de risco, tá? 1% de risco porque imaginavam que podia ir a inflação descontrolada. Então, é uma análise relevante, principalmente quem vende call, vende put. Vocês têm que olhar essas premissas aqui. Não são 100%, como a gente viu, né? Mas aqui você vê DI futuro, né, de 2030, que é o principal. Aí o BOVA 11, preço sobre lucro, título americano de 10 anos, o petróleo Brent também, minério de ferro também, dólar também é uma questão importante. Então, são aqui os indicadores do BOVA 11. Só que faltou o DI 1F30, o DI 1F35, eu acho que hoje seria até melhor analisar ele. Mas eles seguem mais ou menos no mesmo patamar. Então é isso aí. Curtam o vídeo se vocês gostaram e comentem aqui como que estão suas operações no BOVA 11. Bons investimentos e até o próximo vídeo.